A chuva desabava como uma cortina sobre a estrada estreita, formando rios nas laterais e cobrindo os faróis dos carros em um manto denso. Clara apertou o volante com força, os olhos piscando rapidamente para manter o foco na pista à frente. Ela voltava para casa com um pequeno buquê de lírios embrulhado em papel craft no banco do passageiro. Era uma surpresa para Rafael. Fazia 2 anos desde que haviam ficado noivos, e ela queria celebrar a data com algo simples, mas cheio de significado. No entanto, ao fazer uma curva mais acentuada, os pneus perderam o contato com o asfalto. O carro rodou, bateu em um poste e depois se projetou contra a mureta de proteção. Um som metálico, vidros estilhaçando, o corpo sendo lançado para frente mesmo com um cinto, e então o escuro. Clara não sentiu dor, apenas o silêncio pesado que toma conta de tudo antes da inconsciência. Do lado de fora, a chuva seguia implacável, apagando lentamente os rastros do acidente. No hospital, Rafael chegou em desespero, a camisa colada ao corpo pela tempestade. Ao ouvir o nome dela na recepção, seus joelhos quase cederam. Clara Mendes, 31 anos, politraumatismo leve, traumatismo craniano moderado, mas está viva, disse a enfermeira com voz firme. Era como se ele tivesse ouvido a notícia embaixo d'água. Respirou fundo, passou as mãos no rosto e sentou-se para esperar, os olhos fixos na porta da UTI. Horas depois, foi chamado ao quarto. O médico alertou que Clara acordara, mas com sinais de amnésia. Ela lembra de como segurar talheres, de falar, mas não lembra de si mesma, nem de ninguém próximo. Rafael entrou hesitante. Ela estava pálida, os olhos abertos, perdidos. Quando o viu, franziu o senho. Você é o médico? Ele engoliu em seco. Não, eu sou só alguém que se importa muito com você. Do lado de fora do quarto, encostado na parede fria do corredor, Rafael deslizou até o chão e chorou em silêncio. A mulher que amava não o reconhecia mais. Todas as promessas, todos os planos, apagados. Mas então, algo dentro dele tomou forma. Um pensamento louco, mas irresistível. E se ele a fizesse se apaixonar de novo? Não como Rafael, seu noivo, mas como um novo homem, livre das amarras do passado, oferecendo-lhe um amor sem pressões. No dia seguinte, ele voltou ao hospital com um buquê de lírios brancos nas mãos. Parou diante do quarto, respirou fundo e bateu na porta. Clara virou o rosto e sorriu de leve, ainda frágil. Oi, você de novo. Ele sorriu de volta. Oi, me chamo Daniel. Posso entrar? Clara acordou naquela manhã com a luz suave entrando pelas frestas da persiana. A cabeça ainda pesava, como se estivesse cheia de neblina. Lembrava do som da chuva, talvez, e de um susto no peito, mas tudo era muito vago. Quando ouviu a porta render, voltou o olhar para o homem que entrava. Ele trazia flores. Sorria com uma gentileza que não parecia forçada. Trouxe um pouco de cor para o seu quarto, disse ele. Clara apenas observou, tentando adivinhar de onde conhecia aquele rosto. Daniel, repetiu ela, sentindo o nome rolar estranho na língua. Ele assentiu e puxou uma cadeira. E você é Clara? A mulher com os olhos mais atentos que já vi, mesmo agora. Ela riu, surpresa com o elogio. Havia algo reconfortante naquele desconhecido. Ele falava como se já tivesse vivido ao lado dela, mas mantinha distância, como um visitante educado. Isso a deixava à vontade. Dia após dia, ele voltava. Lia em voz alta para ela, trazia trechos de poesias, músicas que achava que ela gostaria. Sem mencionar que eram as favoritas dela, que um dia haviam tocado em seu aniversário, no carro, ou na cozinha enquanto dançavam. Rafael, como Daniel, estava recontando a história deles de forma velada, esperando que o coração dela reconhecesse o que a mente havia esquecido. Certa manhã, Clara fez uma pergunta. Por que você faz isso? Vem aqui todos os dias? É por pena? Ele demorou um pouco, então disse, não. Eu vim porque acho que a vida me deu uma nova chance de conhecer você. E seria estúpido desperdiçar isso. Ela não soube como responder.
Só soube que seu coração bateu diferente. Ela começou a esperar por ele. Quando ele se atrasava, olhava para a porta. Quando ele lia algo triste, ela chorava. E ele chorava por dentro, sabendo que estava ganhando o amor dela outra vez, mas sob um nome falso. Era uma mentira doce, mas ainda uma mentira. Naquela noite, ao sair do hospital, Rafael caminhou pelas ruas molhadas e se perguntou quanto tempo conseguiria manter aquilo. Ela está se apaixonando de novo, murmurou. Mas não por mim. Não de verdade. Ele sabia que um dia teria que contar tudo. Só não sabia se, ao fazer isso, a perderia de vez. Clara acordou naquela manhã com a luz suave entrando pelas frestas da persiana. A cabeça ainda pesava, como se estivesse cheia de neblina. Lembrava do som da chuva, talvez, e de um susto no peito, mas tudo era muito vago. Quando ouviu a porta render, voltou o olhar para o homem que entrava. Ele trazia flores. Sorria com uma gentileza que não parecia forçada. Trouxe um pouco de cor para o seu quarto, disse ele. Clara apenas observou, tentando adivinhar de onde conhecia aquele rosto. Daniel, repetiu ela, sentindo o nome rolar estranho na língua. Ele assentiu e puxou uma cadeira. E você é Clara? A mulher com os olhos mais atentos que já vi, mesmo agora. Ela riu, surpresa com o elogio. Havia algo reconfortante naquele desconhecido. Ele falava como se já tivesse vivido ao lado dela, mas mantinha distância, como um visitante educado. Isso a deixava à vontade. Dia após dia, ele voltava. Lia em voz alta para ela, trazia trechos de poesias, músicas que achava que ela gostaria. Sem mencionar que eram as favoritas dela, que um dia haviam tocado em seu aniversário, no carro, ou na cozinha enquanto dançavam. Rafael, como Daniel, estava recontando a história deles de forma velada, esperando que o coração dela reconhecesse o que a mente havia esquecido. Certa manhã, Clara fez uma pergunta. Por que você faz isso? Vem aqui todos os dias? É por pena? Ele demorou um pouco, então disse, não. Eu vim porque acho que a vida me deu uma nova chance de conhecer você. E seria estúpido desperdiçar isso. Ela não soube como responder. Só soube que seu coração bateu diferente. Ela começou a esperar por ele. Quando ele se atrasava, olhava para a porta. Quando ele lia algo triste, ela chorava. E ele chorava por dentro, sabendo que estava ganhando o amor dela outra vez, mas sob um nome falso. Era uma mentira doce, mas ainda uma mentira. Naquela noite, ao sair do hospital, Rafael caminhou pelas ruas molhadas e se perguntou quanto tempo conseguiria manter aquilo. Ela está se apaixonando de novo, murmurou. Mas não por mim. Não de verdade. Ele sabia que um dia teria que contar tudo. Só não sabia se, ao fazer isso, a perderia de vez. Os dias passaram como folhas soltas ao vento. Clara já se sentia mais forte, os médicos falavam em alta nos próximos dias. O quarto, antes frio e impessoal, agora tinha cor, livros na mesa, flores na janela e aquele homem, Daniel, que chegava como um raio de sol, mesmo nos dias nublados. Ela sorria quando ouvia seus passos no corredor, e seu coração acelerava com a voz dele, mesmo que ainda não soubesse por quê. Rafael observava cada gesto dela com cuidado. Sabia reconhecer o brilho nos olhos dela quando ria, era o mesmo brilho de quando ela dizia que o amava. Em silêncio, tentava memorizar tudo outra vez, o jeito como ela encostava a cabeça na mão ao ouvir música, a forma como franzia o nariz ao tentar lembrar algo perdido na névoa. Ele estava, de fato, se apaixonando por ela de novo, como se fosse a primeira vez. Numa tarde suave, ele chegou com uma pequena caixa de som. Clara arqueou as sobrancelhas, curiosa. É para mim? Perguntou. Rafael assentiu com um sorriso cúmplice. Sim. Achei que talvez pudéssemos dançar. Ela riu, surpresa, e cobriu a boca com a mão. Aqui? No hospital. Ele ligou a música. Começou suave, uma canção antiga que ela adorava, embora não soubesse disso. Só um passo. Prometo não deixar você cair.
Clara estendeu a mão com hesitação. Ele a puxou devagar, com respeito, e os corpos se ajustaram como peças de um quebra-cabeça familiar. Ela sentiu algo despertar dentro de si. Um calor no peito. Uma nostalgia inexplicável. Aquela música, aquele cheiro, aquele abraço, algo nela chorava por dentro, mesmo que a razão não compreendesse o porquê. No silêncio da dança, lágrimas brotaram dos olhos dela. Por que estou sentindo isso? É como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente não consegue alcançar. Rafael fechou os olhos por um instante, prendendo o choro. Porque às vezes, o coração guarda o que a memória esquece, sussurrou. Ela o abraçou mais forte. A enfermeira os observava da porta, emocionada. Naquele breve instante, não havia hospital, dor ou amnésia. Só dois corpos dançando devagar ao som de uma música antiga, como se o tempo tivesse parado para vê-los se reencontrar. A alta do hospital veio mais cedo do que o esperado. Clara estava fisicamente estável, embora os médicos mantivessem cautela quanto ao estado da memória. Ela saiu em uma cadeira de rodas, conduzida por uma enfermeira gentil, enquanto Daniel, Rafael, seguia ao lado com uma pequena mala. Ao atravessar as portas de vidro, sentiu o sol tocar seu rosto como um recomeço, e olhou para Rafael com olhos cheios de uma nova esperança. E agora? Para onde eu vou? Perguntou. Ele respondeu com delicadeza, para onde quiser. Mas por enquanto, achei que talvez aceitasse ficar em um lugar seguro. Meu apartamento tem um quarto só para você. Ela hesitou por um momento, mas algo nela confiava nele mais do que na própria razão. Concordou com um aceno tímido. No caminho, o carro parecia trazer memórias inquietas, flashes de estradas, vozes abafadas, risos no banco de trás. Clara levou as mãos à cabeça. Estou tendo sensações estranhas, murmurou. Rafael apertou o volante, atento, mas conteve a emoção. Não force. Deixe vir. No tempo certo. O apartamento de Rafael era espaçoso, elegante, mas acolhedor. Clara percorreu os cômodos com olhos curiosos. Havia quadros nas paredes, livros organizados em prateleiras, e uma poltrona azul ao lado de uma estante com vinis antigos. Ela se deteve diante de uma fotografia em preto e branco, um casal sorrindo em uma praia deserta. Quem são? Perguntou. Rafael gelou. Era ele e ela, 2 anos antes. São amigos meus, mentiu, afastando-se disfarçadamente. Gostava muito deles. À noite, Clara dormiu no quarto de hóspedes. Rafael, no sofá. Mas nenhum dos dois conseguiu fechar os olhos. Ele revivia cada gesto dela durante o dia, cada frase dita com inocência, cada olhar confuso que o atravessava. Ela, por outro lado, tinha sonhos quebrados, imagens de beijos sob a chuva, mãos dadas correndo em um parque, vozes chamando por seu nome como um eco distante. Acordou suada, trêmula, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, perguntou em voz baixa, quem eu era antes de tudo isso? No dia seguinte, Clara encontrou uma caixa de madeira no alto do armário do quarto. Estava vazia, mas havia poeira apenas ao redor, como se algo tivesse sido retirado há pouco tempo. Rafael a viu segurando a caixa e desviou o olhar. Era do inquilino anterior, disse. Mas ela percebeu o nervosismo em sua voz. Algo dentro dela começou a desconfiar. Não de forma hostil, mas como quem percebe que há peças fora do lugar no quebra-cabeça de sua nova vida. Naquela tarde, ela saiu sozinha pela primeira vez. Caminhou por um parque próximo, onde crianças corriam e velhos jogavam xadrez. Sentou-se num banco e fechou os olhos. Uma brisa suave tocou seu rosto, e por um segundo, ela ouviu uma risada, sua própria risada, ao lado de uma voz masculina dizendo, Clara, você é meu lar. Abriu os olhos de repente. Estava sozinha. Mas algo havia mudado. Aquela noite foi diferente. Clara não jantou com Rafael como nos dias anteriores. Ficou em silêncio, distraída, mergulhada em uma confusão de pensamentos. Ele percebeu, mas respeitou o silêncio.
Preparou o chá e deixou ao lado dela, que apenas murmurou um obrigada. Sentia-se dividida, grata pelo cuidado daquele homem gentil, mas incomodada com a constante sensação de que algo estava sendo escondido. E isso começava a doer mais do que a própria ausência de memória. Na madrugada, Clara teve um sonho vívido. Estava de branco, em frente a um espelho, com lágrimas nos olhos e uma aliança dourada nas mãos. No reflexo, um homem sorria atrás dela, o mesmo que dizia: confia em mim, mesmo quando o mundo disser para não confiar. Acordou ofegante, com uma palavra nos lábios: Rafael. Repetiu o nome em voz baixa. Ele soava tão íntimo, tão real. Quem é Rafael? Sussurrou para si mesma, como quem descobre um segredo que sempre esteve ali. Na manhã seguinte, Rafael a encontrou no sofá, olhando para um porta-retrato vazio. Ela o encarou com intensidade. Você conhece alguém chamado Rafael? Ele congelou por um segundo. Pensou em mentir, mais uma vez, mas algo em sua expressão o impediu. Ele desviou o olhar e deu de ombros. Já ouvi o nome antes, sim. Por quê? Clara apertou os lábios. Porque acho que ele era importante para mim. Talvez, muito importante. Rafael sentiu o chão sumir por baixo dos pés. O nome estava voltando. No início da tarde, Clara pediu para ir a uma livraria. Disse que precisava sair, respirar, ver gente. Rafael a acompanhou, tentando esconder o nervosismo. Na seção de romances, ela puxou um livro aleatoriamente. Folheou as páginas até que uma delas caiu. Era uma dedicatória rabiscada, para Clara, que me ensinou o que é amar com paciência. R. Ela ficou paralisada, como se o mundo ao redor tivesse silenciado. Rafael, ao ver aquilo, apenas sussurrou: é coincidência. Deve ser outra Clara. Mas os olhos dela diziam que não acreditava nisso. De volta ao apartamento, Clara foi direto ao quarto. Trancou a porta, sentou-se na cama e encarou nada. O nome Rafael pulsava em sua mente como uma melodia que ela ainda não sabia cantar, mas reconhecia a melodia. E se for ele? E se for quem está aqui ao meu lado? A dúvida já não era leve. Era aguda, como um espinho preso entre a verdade e a mentira. Rafael, do lado de fora da porta, recostou-se na parede com os olhos marejados. Ela está lembrando de mim, murmurou. Mas será que vai me perdoar quando descobrir que estive aqui o tempo todo, fingindo ser outro homem? O amor dele havia resistido ao tempo, à dor e ao esquecimento. Mas agora, precisava resistir à verdade. O dia amanheceu nublado, como se o céu pressentisse que algo dentro de Clara também estava prestes a mudar. Ela acordou mais cedo que o habitual e se pegou observando a cidade pela janela. Havia um peso no peito que não sabia explicar. Pegou o caderno e folheou as páginas recentes. Cada linha escrita ali parecia mais madura, mais próxima da mulher que ela sentia que havia sido, e menos compatível com a ingenuidade de viver sem respostas. Enquanto tomavam café, Rafael percebeu que Clara estava mais distante. Ela parecia medir cada palavra antes de falar, como se escondesse algo, e isso o apavorava. O silêncio entre eles, que antes era confortável, agora era denso, carregado de tudo que ainda não fora dito. Você sonhou de novo? Ele perguntou. Clara assentiu. Sim. E acho que não era apenas um sonho. Ela então relatou com detalhes: um jardim com luzes penduradas, uma festa simples, uma música francesa tocando ao fundo. Eu dançava com alguém. E ele segurava minha mão com tanta delicadeza. Eu senti amor, mas também dor. Como se aquele fosse o último momento juntos. Rafael quase deixou a xícara cair. Era a noite em que ele havia pedido Clara em casamento, antes dela viajar para visitar os pais, e nunca mais voltar da mesma forma. Por que eu lembraria de algo tão específico, se não fosse real? Questionou, encarando Rafael diretamente. Ele tentou responder, mas sua garganta secou. Foi até a janela e respirou fundo. Às vezes, a memória vem como um sussurro. Só depois vira a voz. Clara se aproximou. Você já me conhecia antes do acidente, não é?
A pergunta pairou no ar como um trovão. Rafael ficou imóvel. Por que acha isso? Perguntou, embora soubesse que a mentira estava perdendo força. Por que você olha para mim como se já tivesse me perdido uma vez? A tensão era palpável. Ele queria contar, queria dizer que ela era tudo, que ela era seu passado, seu presente e a esperança do futuro. Mas o medo de magoá-la, de quebrar a confiança que havia reconstruído com tanto esforço, o paralisava. Então, em vez de responder, ele desviou. Você não está pronta para ouvir o que tenho para dizer. Clara não insistiu. Apenas saiu da sala devagar, como quem carrega o começo de uma dor nova. Sozinha no quarto, Clara pegou novamente a caixa vazia do armário. Passou os dedos pelas bordas, e de repente, percebeu um fundo falso. Com cuidado, puxou, e encontrou uma pequena fotografia dobrada. Nela, estavam ela e Rafael, abraçados, com a mesma poltrona azul ao fundo. Mas atrás da foto havia algo ainda mais revelador, um bilhete com a caligrafia dela mesma. Mesmo que um dia eu esqueça tudo, por favor, me encontre. Clara. Pronte de imagem 8. O silêncio que tomou o apartamento depois da descoberta era como um sussurro de vidro prestes a se quebrar. Clara segurava a foto e o bilhete com mãos trêmulas. Seu coração batia como se quisesse sair do peito. A imagem não deixava dúvidas. Rafael, o homem que dormia a poucos metros dali, que preparava café todas as manhãs e fingia ser apenas um bom samaritano, era o mesmo que ela chamava de amor em seus sonhos. E agora, ela tinha provas. Não restava mais espaço para dúvida, apenas para a verdade. Ela desceu as escadas devagar, como quem caminha até um campo minado. Rafael estava na cozinha, mas parou tudo ao vê-la com o papel nas mãos. O mundo pareceu congelar naquele instante. Os olhos de Clara estavam marejados, mas não frágeis. Ela falava com uma firmeza nova, nascida da ferida aberta. Você mentiu para mim, Rafael. Todos esses dias. Você se fingiu de estranho, quando era o homem que eu mais precisava lembrar. Ele se levantou em um sobressalto. Clara, a voz falhou. Ele respirou fundo e tentou outra vez. Eu tive medo. Quando te vi naquele hospital, sem saber quem era, sem lembrar de mim, eu prometi que faria qualquer coisa para te ver bem de novo. Mas não sabia como lidar com a dor de ser esquecido. Então eu fiquei, por perto. Achei que, se você se apaixonasse por mim de novo, seria verdadeiro. Limpo. Mas Clara não recuava. E foi. Só que agora dói. Ela caminhou até ele com a foto estendida entre os dedos. Você sabia que eu estava tentando lembrar. Que cada sonho me puxava para você. E mesmo assim, me deixou tateando no escuro. Rafael chorava agora. Não tentava mais conter. Porque eu achei que estava te protegendo. Que se soubesse de tudo de uma vez, se sentisse pressionada, você se afastaria. Mas eu devia ter confiado em você. Não te subestimado. Ele se ajoelhou diante dela, sem orgulho. Você era minha antes da memória. Eu só queria que fosse minha por escolha. O tempo parou. Clara se virou, sentou-se no sofá, segurando o bilhete com os olhos fixos nele. A frase escrita por ela mesma não saía de sua mente. Mesmo que um dia eu esqueça tudo, por favor, me encontre. A mulher que ela fora havia deixado uma âncora no tempo. E Rafael, com todos os erros e acertos, havia cumprido essa promessa. Ela olhou para ele uma última vez naquela noite. Preciso de tempo, Rafael. Para entender o que ainda é meu, e o que é só eco. Ele assentiu em silêncio, sem tentar segurá-la. Sabia que a verdade, ainda que tardia, precisava respirar. Clara se trancou no quarto. Lá dentro, não chorou. Pegou o caderno e escreveu com a mesma caneta azul: hoje descobri que o amor da minha vida nunca me deixou. Só me esperou no escuro, enquanto eu procurava por mim mesma. Depois fechou os olhos, e pela primeira vez, dormiu sem sonhar, porque a verdade, agora, já estava acordada. Os dias seguintes foram silenciosos como um luto não declarado.
Rafael, fiel à promessa de respeitar o tempo de Clara, evitava qualquer gesto que parecesse aproximação. Ele continuava na mesma casa, mas se movia com cuidado, como quem caminha sobre cacos invisíveis. Clara, por sua vez, mergulhava em um turbilhão interno. A memória ainda era um quebra-cabeça embaçado, mas agora ela sabia o nome da peça que faltava: confiança. Ela lia o diário antigo que havia encontrado no fundo do armário. Suas palavras de antes, tão diretas, tão apaixonadas, soavam como de outra pessoa, e ao mesmo tempo, tão familiares. Ele sorri com os olhos, dizia um trecho. E me olha como quem sabe o que fazer com a minha dor. Clara fechou o caderno com força. Ainda sentia isso em Rafael. Ainda queria sentir. Mas o engano, mesmo por amor, tinha um gosto amargo. Uma tarde, ela saiu sozinha. Foi até o parque onde, segundo o diário, costumava caminhar com ele. Sentou-se no mesmo banco descrito em uma das páginas. Lá, o mundo parecia mais claro. Ela olhou ao redor, procurando no ar algo que só o coração podia reconhecer. Foi quando ouviu risos de crianças brincando e, por um instante, uma memória surgiu: Rafael correndo com uma pipa, rindo, tropeçando de propósito só para fazê-la rir. Ela levou a mão à boca. Era real. No fim da tarde, Rafael ainda a esperava, não com ansiedade, mas com esperança. Quando ela entrou, ele se limitou a dizer: está tudo bem. Clara assentiu, e então, pela primeira vez desde a revelação, falou sem raiva: você me amava de verdade antes do acidente. Rafael a encarou com ternura. Ainda amo. E então, num gesto raro, se afastou, mas agora, é sua escolha lembrar e decidir o que fazer com isso. Naquela noite, ela não dormiu. Escreveu páginas e mais páginas. Não sobre Rafael, mas sobre si mesma. Sobre quem estava se tornando depois da dor, da perda e da segunda chance. Às vezes, o amor precisa recuar para crescer, escreveu. E eu preciso aprender a amar a mim mesma com a mesma força que ele me amou em silêncio. No último parágrafo, algo mudou. Talvez o amor verdadeiro não seja sobre lembrança. Talvez seja sobre presença. E ele nunca foi embora. Ela então fechou o diário com uma calma diferente. Ainda não era hora de voltar para ele, mas já não era hora de fugir. O tempo passou de forma estranha. Não lento, nem rápido, apenas diferente. Como se Clara estivesse vivendo em dois tempos ao mesmo tempo, o presente que tentava construir e o passado que insistia em voltar. Nos dias seguintes, ela passou a fazer caminhadas sozinha, visitar livrarias, sentar em cafés onde, por algum motivo, se sentia em casa. Em cada canto da cidade, havia vestígios de uma vida apagada. E era como se seu corpo lembrasse antes da mente. Foi em uma dessas caminhadas que ela entrou por impulso em uma pequena floricultura. O aroma, os vasos de lavanda, o sino da porta ao entrar, tudo a invadiu com uma força que quase a fez tropeçar. A florista sorriu. Você voltou, querida. Clara congelou. A gente se conhece. A mulher assentiu. Você costumava comprar lavandas toda semana. Dizia que era o perfume que acalmava o coração do seu noivo. Clara levou a mão à boca, emocionada. Rafael. Naquela noite, ela não voltou direto para casa. Sentou-se em uma pracinha, o buquê de lavandas no colo, e chorou, não de tristeza, mas de reencontro. As lembranças vinham aos poucos, como folhas levadas pelo vento, pousando devagar em sua mente. Sentiu-se boba por ter demorado tanto. Mas também grata, porque agora cada pedaço que voltava tinha um novo sentido. Ela já não era só a mulher que esqueceu. Era a mulher que estava se reencontrando com escolhas. De volta ao apartamento, encontrou Rafael cochilando no sofá, um livro caído sobre o peito. Por instantes, ficou apenas observando. As rugas ao redor dos olhos. O jeito como os dedos ainda pareciam entrelaçados mesmo dormindo. Ela sabia, então, que havia amor ali, não só antigo, mas atual. Um amor que esperou sem exigência, que sofreu em silêncio, mas que nunca foi embora.
Ela tocou suavemente o ombro dele, que acordou assustado. Clara, tudo bem? Ela não respondeu de imediato. Apenas se sentou ao lado dele e, com um sorriso contido, colocou o buquê sobre a mesa. Lavandas, disse. Você me contou uma vez que elas me ajudavam a dormir. Rafael a olhou com os olhos marejados. Você lembrou? Clara fez que sim, com calma. Não tudo. Mas lembrei de como eu me sentia perto de você. E disso, eu nunca deveria ter esquecido. Ele segurou a mão dela, sem pressa, sem pressão. Como se esperasse por aquele gesto desde o primeiro dia em que ela abrirá os olhos no hospital. Clara respirou fundo. A memória ainda está voltando, mas o que eu sinto por você nunca me pareceu tão claro. Ele sorriu, mas não disse nada. Sabia que palavras agora eram desnecessárias. Na mesa, as lavandas exalavam seu perfume suave, não mais como símbolo de um amor do passado, mas como testemunha viva de um amor que resistiu até o fim da dúvida. O amanhecer chegou com uma leveza diferente naquela manhã. Clara abriu os olhos devagar, sentindo o perfume das lavandas ainda pairar no ar. Pela primeira vez desde o acidente, não se sentia perdida ao acordar. Era como se, enfim, estivesse inteiramente presente em si. Tocou a madeira da cabeceira como quem agradece. Depois, levantou e caminhou até a cozinha, onde Rafael já preparava o café, como fizera tantas vezes. Mas havia algo novo no olhar dela, uma serenidade que ele nunca havia visto desde aquele dia no hospital. Ela se sentou à mesa sem cerimônias, serviu-se de café, e falou, você ainda tem aquele anel? Rafael parou, surpreso. O de noivado. Ela sentiu, olhando com doçura. Sim. Aquele que eu devia lembrar, mas que agora eu quero escolher. Ele não hesitou. Foi até o armário e tirou de uma caixinha de veludo um anel de prata com uma pedra azul discreta. Era simples, mas cheio de significado. Ela estendeu a mão. Coloque de novo. Mas desta vez, não porque éramos noivos. E sim porque eu quero continuar. Rafael segurou a mão dela como se segurasse o mundo. Ao colocar o anel, seus olhos estavam marejados, mas firmes. Você não sabe o quanto esperei por isso. Não o gesto, mas essa sua escolha. Livre. Inteira. Presente. Ela sorriu e o puxou para perto, encostando a testa na dele. Eu me apaixonei por você 2 vezes. A primeira, com a memória. A segunda, com o coração limpo. Ele sussurrou, e eu nunca parei de me apaixonar por você, mesmo quando você esqueceu de quem era. Mais tarde, caminharam até o parque onde tantas memórias estavam enterradas. Ela reconhecia agora os bancos, o som dos pássaros, o vendedor de sorvete que acenou sorrindo. Tudo parecia novo e velho ao mesmo tempo. Sentaram-se sob uma árvore, e Clara puxou um caderno. Quero escrever tudo. Não só o que eu lembro, mas o que senti ao não lembrar. Porque isso também sou eu. Rafael a abraçou de lado, em silêncio, enquanto o vento girava as páginas em branco. O amor deles não era mais uma restauração, era uma reconstrução. Algo novo, feito com os cacos e também com as partes que resistiram. Ele não era mais o noivo tentando reviver o passado, e ela não era mais a mulher tentando se lembrar de quem era. Eram 2 inteiros decidindo amar, apesar dos lapsos, apesar das pausas. E isso, mais do que tudo, era um começo, talvez mais verdadeiro do que qualquer história anterior. No fim da tarde, voltaram para casa de mãos dadas. Não havia pressa. Não havia medo. Havia um amor que não dependia mais da memória para existir, porque ele agora habitava onde mais importava, no presente. E o presente era tudo o que